Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para o nosso bate-papo corriqueiro sobre política e geopolítica, né? Compreensão dos fatos que estão a ocorrer no planeta Terra, no nosso sistema solar. Beleza? Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, você faz a inscrição, como eu sempre oriento, marca a sinetinha, faz os seus comentários, distribua para os amigos, apresente o programa para os conhecidos e adversários. Também pode visitar outros vídeos do canal, que você vai ter contato com outros objetos de análise interessantes, beleza? Além de ouvir uma boa música do W Pueblo, beleza? Pois bem, olha só, nosso bate-papo por conta dos eventos que estão ameaçando ocorrer ali na região do Oriente Médio. Nós vamos conversar sobre a situação que está, por hora, estática, mas em alta tensão, como dizem, né? Existe um processo de emoção drástica à flor da pele. O Gorbachev, ele teve na reunião com o Dragão, na China, e retornou, de fato, com as mãos vazias. Bateu umas 2 fotos lá, trocando, né, guloseimas com o Dragão, mas efetivamente nada importante trouxe. O que ele foi em busca, na realidade, nada achou. E, ao retornar, houve as tentativas de novo de tentar solucionar o problema através de um cessar-fogo duradouro. Hoje voltou a se pronunciar que está tudo por água abaixo, colocou na internet uns avisozinhos, uns memezinhos de inteligência artificial ameaçando de bomba. Inclusive, ali a leitura que a gente faz seria uma ameaça nuclear. Ou invasão ao Irã por todas as áreas em que está cercado. Porque tem bases americanas no Paquistão, tem bases americanas no Afeganistão, a Cazaquistão, acho que tem alguma coisa, tem a situação do Azerbaijão, né, tem a situação da Turquia. Então, de certa forma, além de ter ali na Península Arábica as situações que a gente já conhece. Então, de certa forma, ele sente que o Irã, de certa forma, é cercado, né? E aí ele colocou um mapinha lá, criando um monte de situações de invasão de várias frentes. Isso é uma coisa. A outra coisa, foi divulgada a notícia de que o Paquistão tinha encaminhado 8.000 militares, 8.000 tropas para a Arábia Saudita, além de aviões de combate e tal, para dar suporte à Arábia Saudita, porque não muito tempo atrás ele fez um acordo de defesa mútua com os sauditas, e defesa mútua, né, com os sauditas, e por conta desse compromisso ele colocou essa, mas isso não é o drama, né? O Irã não está brigando com a Arábia Saudita, está abatendo as bases americanas que estão em território saudita, pelo menos por enquanto, né? E a situação do Paquistão, ele está participando das negociações, mas ele é aliado tanto da China quanto é um traíra no Ocidente. Ele é uma figura no Ocidente que se comporta como 2 legumes, né? Obviamente que se ele colocar em risco a aliança que tem com a China, o problema dele fica maior, porque quem, de certa forma, dá um pouco mais de estabilidade a ele ali, ao lado da Índia, por conta dos problemas que ele tem com a Índia, é exatamente o Dragão. Ou seja, o Ocidente, o Império Estadunidense, não se atreve a enfrentar a Índia, colocar em choque a Índia para defender os interesses do Paquistão. Ele tem que conseguir ler essas verdades, né? A rigor, o Império Ocidental não briga por interesse de ninguém, a não ser o do Bibi doidão, que está aí, que botou ele nessa sinuca de bico, né? Nem pela Europa, esse espírito de doação não está. Mas quando ele está em conflito com os outros, ele exige que todo mundo vá junto, ele nunca vai só.
como ele estava fazendo agora no Golfo, né? Tentando pressionar a OTAN, a Europa, e ajudar aí, ali esvaziar a guarda revolucionária no Estreito de Hormuz. Pois bem, isso é outra coisa. Uma outra coisa interessante que ocorreu é, mal ele saiu do encontro com China, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, mal ele saiu, amanhã deverá estar descendo em Pequim, em Beijing, exatamente o outro adversário lá na Europa, o urso, né? E eu gostaria de aproveitar esse momento em que as ameaças estão sendo feitas, todos estão ameaçando. Ele fez uma ameaça inclusive na rede social dele aí, cheia de pileras, né? Ele gosta de uma pilerazinha para responder às folhas de propaganda do Império Ocidental, sionista. E aí ele escreveu um monte de abobrinha lá. E aí eu me parei. Bom, então vamos imaginar que ele esteja seriamente pensando em esse confronto nas condições que ele está imaginando, no nível da brutalidade que ele está imaginando, que poderia ser inclusive uma questão de utilização de armas nucleares. Como é que essa coisa se daria? E vamos ver como é que se comporta os dois suportes, né, os dois sustentáculos do Irã nessa jogada, que são adversários também do Império. Eu digo adversários geopolíticos, né, estratégicos, vamos dizer assim, que é exatamente o urso e o dragão. Pois bem, vamos imaginar a atual situação. Na atual conjuntura, se saísse, se deixasse o Irã, o conflito, criaria um problema para Israel, porque o problema de Israel agora é um problema existencial. Israel vai ser levado a uma humilhação tremenda, porque é uma situação existencial. Ele vai ter que engolir às pressas um Estado palestino e vai se submeter ao arreio do Irã, porque sozinho ele não enfrenta o Irã. Não tem condição. Então, vamos lá. Colocada essa situação, seria o ideal o Império Ocidental abandoná-lo agora, deixar esse conflito, fazer qualquer tipo de acordo com o Irã, aceitar que o Irã faça seu enriquecimento de urânio, liberar os recursos que estão congelados, liberar o Estreito de Hormuz para o Irã administrar, junto com o Omã, permitir que retirar as bases da região da Península Arábica, que é outra coisa. O Irã não quer tropas estrangeiras, extra-regionais ali naquela região. É uma das finalidades do conflito para o Irã. Então, se ocorre isso, além de chamuscar a biografia e a história dos Estados Unidos com essa derrota humilhante, o que é que tinha mais além disso? Porque aí poderia se dedicar a administrar o quintal, ir ao Brasil fazer passeio com Lula e dizer, olha, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, aí apontar para a cintura dele e dizer assim, só isso aqui é que é teu, que é o que ele faz mesmo, né? É o que ele deve ter dito lá dentro do Salão Oval. Salão Oval junto com ovos, são coisas assim. E aí ele estaria cuidando de um quintal e preservando uma coisa que ele foi propor para o China. Porque o que ele foi propor para o China? Ele foi tentar chamar o China para reviver a realidade das influências dos anos 70, dividir o mundo entre nós. Bora dividir o mundo aqui, eu roubo ali na América Latina, roubo um pedaço da África e tal, você rouba outro pedaço ali, fica com a Ásia, com não sei o quê, e a Rússia toma de conta ali da Ucrânia e deixa a Europa lá e tal. O que ele foi propor foi exatamente um processo de colonização de volta para o Império. Uma realidade de colonização, de exploração das riquezas do mundo. Por quê? Porque neste exato momento, as riquezas que ele precisa, a China tem. E são as riquezas, são exatamente, vamos dizer assim, os elementos que precisa para se manter pelo menos à altura de um confronto, de uma disputa tecnológica, disputa de desenvolvimento, disputa tecnológica, disputa de poder militar, que a China vai ter em abundância e que a ele vai faltar. Portanto, a busca dele é pelo menos garantir uma área de influência que tenha esses recursos que ele vai precisar
para continuar o seu processo de desenvolvimento, para continuar concorrendo, tendo possibilidade de concorrer com Rússia ou com China. Então, a tentativa, porque não existe outra proposta a ser feita para o Dragão. Mas olha só, o Dragão com o Urso, antes do conflito, antes de iniciar o conflito na Europa, na Ucrânia, o conflito quente que eu chamo, o Urso 3 dias antes se reuniu com ele. E aí definiram algumas coisas. Definiram que tinham que tentar derrotar, que ia tentar derrotar a OTAN. E aproveitar o momento em que a tecnologia de armas da Rússia estava 10 anos à frente do Ocidente e, vamos dizer, permitir com que ele levasse o Império Ocidental a uma situação de sujeição antes que o próprio Império Ocidental avançasse a sua tecnologia a nível de suplantar a tecnologia russa que estava sendo apresentada para o mundo. Isso ali nos anos de 2018, 2017. Depois daquele famoso encontro de segurança, né? A cúpula de segurança de Munique, quando ele fez aquele lendário discurso. Então ele sabia que tinha que aproveitar esse intervalo de 10 anos e submeter o Império Ocidental, ou seja, submeter a OTAN a um certo nível vamos dizer, de compressão para permitir que ele assinasse um tratado de segurança mútua para todo mundo. Esse foi o discurso que ele fez para evitar a ocupação da Ucrânia. Lembrem, lá em 2022, 2021, final do ano de 2021, acho que outubro, novembro de 2021, ele chegou a chamar o pessoal e dizer para o Ocidente, olha, segurança estratégica, Europa não está seguro se a Rússia não estiver segura. E a Rússia não vai estar segura se o espaço da OTAN não estiver seguro. Então, a segurança tem que ser para todos os lados. Essa era a proposta. E ele queria aproveitar isso com os 10 anos de tecnologia à frente que ele tinha em relação ao Ocidente. Apresentou as armas e disse, estou aqui, cheguei. Só que o Biden não quis a coisa. O Biden, a turma não quis de jeito nenhum. E achou que ganhava quando aplicasse as 3.000 sanções no mesmo dia. Então, quando ele sobreviveu à sanção e resolveu enfrentar a OTAN, não por WO, derrotá-la mesmo efetivamente, ele sentou com a China e definiram, a ponto, eu cheguei a chamar a atenção em outro vídeo, a ponto de os dois fazerem o seguinte discurso. O núcleo duro do discurso era exatamente esse, da retórica. Rússia e China estavam aliados para a construção do mundo multipolar e levava ao conhecimento do mundo, isso não é dirigido ao império, mas ao mundo, sul global, etc., os BRICS, aquela coisa toda, se comprometiam a ajudar a controlar o caos com a queda do mundo unipolar. Então, era para a humanidade não ter medo, não ter receio das mudanças, porque no primeiro momento até poderia haver um caos, mas Rússia e China se comprometiam. Uma tinha poder militar e a outra tinha poder econômico para dar um jeito nisso e garantir que o mundo tivesse um processo de tranquilidade nessa mudança, nessa troca de configuração, nessa troca de, vamos dizer assim, de layout. Qual é a troca? É a troca de que um xerife do mundo morre, o mundo deixa de ter um xerife para ter vários pontos de poder espalhado, ou seja, a chamada multipolaridade. Esse acordo foi feito e ele está em vigência. É isso que está levando o Putin amanhã se sentar de novo com a China. Mal o Gorbachev deixou Pequim, Beijing, o avião do Urso vai levantar voo e descer em Beijing para exatamente trocar figurinha sobre o que Gorbachev falou. Porque o russo e o China estão produzindo esse tipo de comportamento. Eles não falam mais pelo telefone. Eles não falam. Eles visitam um ao outro. Quando não vão pessoalmente, eles mandam os dois porta-vozes que são os caras que conhecem o mundo deles, o Wang Yi e o Lavrov. Mas eles estão jogando junto.
E na hora em que eles estão jogando junto, veja que recrudesceu a guerra na Europa. A OTAN, usando a Ucrânia, resolveu endurecer, por exemplo, os ataques com os drones e tal, resolveu endurecer os ataques com drones contra Moscou. Por quê? Porque está se aproximando o momento de sentar na mesa. Então, o desespero do Ocidente, o desespero da OTAN na Europa, levou o Zé Ruela, o Zelensky, a promover uma sequência de ataques a ponto de ganhar algum tipo de, vamos dizer assim, de situação melhor para sentar na mesa para negociar. É a chamada ofensiva, que permite o cara chegar na mesa e ter alguma coisa para melhorar um pouco a sua posição de negociação. Essa é a razão pela qual a Ucrânia está se descabelando, está arrancando as tripas para fazer esses últimos ataques a Moscou. Por quê? Porque, eu disse, aqueles 3 dias do dia da vitória, de cessar-fogo do dia da vitória, era um preâmbulo em que tanto o Gorbachev quanto o Urso estava sentindo que já estava chegando a hora de acabar a guerra. É esse o drama. Então, na hora que vão sentar à mesa, as partes, para ganhar importância ou ter carta na manga para dar, vamos dizer assim, não um checkmate, porque a situação é praticamente de rendição, mas criar uma situação mais favorável para a negociação. Essa é a razão pelas quais os últimos ataques foram mais de carnificina, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Mas principalmente a Ucrânia, que precisava melhorar, vamos dizer assim, a sua carta para sentar na mesa. E veja, recrudesceu lá, o Gorbachev desceu em Beijing, não tem nada que ele pode fazer com o Irã, voltou para trás com as mãos abanando porque o China não absorveu nada dos pedidos dele, ou seja, vai continuar comprando o petróleo do Irã, vai levar os petroleiros dele para passar no Estreito de Hormuz, vai mandar pelas vias férreas, as estradas, vai fazer todo o serviço, e se precisar de manutenção de arma, de elementos, de acessórios para a produção dos seus drones, essa coisa, ele vai fornecer. Ele já deixou claro isso. Ou seja, a guerra no Oriente Médio tem que parar com o Gorbachev e o Bibi doidão dizendo eu paro. Ela não vai parar porque a China vai dizer para o Irã mandar o Irã parar. E por que ela não vai fazer isso? Porque o resultado da guerra continua sendo melhor para ela e para o Urso. Não tem razão para fazer isso. A outra coisa é, o melhor momento para acabar o conflito para o Irã é agora? É claro que não. Veja que os caras que são assessores do Gorbachev não percebeu isso. Veja que para a OTAN era muito melhor ter parado a guerra na Ucrânia, usar a Ucrânia como busto de canhão, muito antes, quando a OTAN descobriu que as sanções não funcionavam e que a economia russa, ao invés de cair, cresceu, e que, por exemplo, os conflitos que estão agora e a situação de necessidade de energia do mundo, que coloca a energia do Urso disputada, pagando caro, como a Índia, por exemplo, voltou a comprar energia da Rússia num preço muito maior, sem os descontos que tinha antes. Ou seja, a guerra está dando dinheiro, está fazendo a economia do Urso nadar, e a do Irã também. A do Irã também. E a do China não é problema, porque o China continua comprando o petróleo dele, a energia dele com desconto. Agora a Índia, a Europa, os Estados Unidos, esses países todos estão urrando por conta da energia. Empresas, por exemplo, uma empresa alemã, empresa aérea, vai deixar 1.000 aviões no chão. Já estão com um calendário de não sei quantos 1.000 voos já cancelados, porque não tem combustível para levantar voo. Então, a economia para. E a situação da Índia está exatamente uma situação difícil. Ela precisa urgentemente ter um jeito de comprar, de ter energia de volta. Precisava, inclusive, de baratear, porque o sistema de inflação vai pegar a economia dela agora. E ela é a economia que concorre com a da China.
Então, em todos esses aspectos, se a OTAN, ao desvendar a história de que as 3.000 sanções diárias não resolviam o problema do urso, a saída dela naquele momento era exatamente a vitória que ela nunca vai ter. Ela estava perdendo, ela ia perder, mas era um perder que para o urso seria uma vitória eu não vou chamar vitória de pirro, mas seria quase uma vitória de pirro, porque era quase, como eu disse, era quase como ganhar de WO da OTAN. A OTAN estava nesse exato momento inteirona e ninguém tinha chegado à certeza de que a tecnologia russa de fato estava apta a derrubar o trono da OTAN, que é a certeza que já se tem hoje. Percebeu? Então, olha só, naquele momento, resolver endurecer a guerra com a Rússia foi o show pro Putin quando ele descobriu que não tinha. Porque aí ele levou a derrota da OTAN. Agora, a situação dos Estados Unidos e do Bibi doidão, ao desvendar essa coisa, e aí eu volto de novo à imagem dele apertando o botão vermelho da guerra atômica. O que vai fazer? Vamos dizer, ele vai. Qual é a arma principal que ele tem para detonar isso de uma vez? A arma nuclear. Se ele usar arma nuclear, resolve o problema dele? Não. Não torna ele vitorioso. Porque ele, inclusive, pode tomar um ferro duro nessa brincadeira. Ele pode pensar que é só ele que vai nesse negócio e pode topar com um caboclo que gosta de ir também. Aí ele vai e ele vai encontrar um nego vindo. Então, essa não é a saída. E se ele não pode usar isso, qual é a... Não, é guerra e tal. Ele botou o mapinha lá, cercando o Irã e seta de todo lugar, dizendo que entra de todo lugar. Essa receita ali funciona. Se botar a tropa ali, vai ser o que o Irã vai quebrar vai dar problema, é uma guerra. Mas a chance de sucesso qual é? Veja, guerra se faz e se ganha com logística. As pessoas ganham a guerra se tiver arma para disparar, se tiver bala para dar tiro até... Ninguém ganha a guerra com 15 balas, 15 tiros CBC. Não, ninguém pode ganhar a guerra contando os tiros que dá, como o Papai Noel acha que é assim, né? Ninguém ganha a guerra dizendo, atirei um, não, tem 5 aqui, dá 15 tiros para um, 2 para outro, 6 para outro, aí quando acabar tu me fala aqui. Não existe ganhar a guerra desse jeito, não. Não se conta tiro em guerra quando se quer ganhar. Percebe? Então, os Estados Unidos estão muito longe. A indústria que produz as armas para essa guerra que ele quer ter com o Irã está muito longe de onde o Irã está. E a indústria que o Irã precisa está toda ali na terra dele ou vizinha ali. Passa pelo Mar Cáspio ou chega pela ferrovia da China. Percebeu? Ou seja, a logística, que é o que ganha a guerra, vai bater com os olhos na água, é ali. Agora, fora isso, o recurso do Irã, ele pode causar uma tragédia. Toda estrutura vamos dizer, a indústria do petróleo, toda estrutura. Não é só, vamos dizer, o serviço de refinaria, não. É gasoduto, é tudo. A estrutura de água doce, para quem está na Península Arábica. Tudo vira alvo. A estrutura de... As pessoas, para escolher ir uma guerra dessa com o Irã, você tem que saber que tem que fazer a opção e pegar um barco de novo e voltar, uma canoa e voltar para a Europa. Porque a região ela é capaz de ficar inabitável. Não é porque usa arma atômica, não. Ela fica inabitável se essas condições mínimas. Ninguém vive sem água doce. Populações grandes sem ter água para beber, a história muda. Então, essas estruturas elas precisam de tempo quando a guerra para se reconstruir. Isso quer dizer o quê? Que a sina dos países árabes, a sina desses aliados que estão ali ao lado do Império, confrontando o Irã, é uma sina de falência nacional. É de inexistência mesmo. Essa riqueza que a gente vê ali na região da Península Arábica, a gente não vai ver ela do jeito que a gente vê hoje.
Aí, vamos lá. Qual é, nesse atual momento, parar a guerra, voltar para casa, mesmo sendo derrotado, é pior ou é melhor? Os analistas, os técnicos, os planejadores, os estrategistas que estão dando essas ideias bizonhas para o Bibi Doidão e para o Bobachov, é essa avaliação que tem que ser feita. A coisa é, porque ele ameaça dessa, não, se não se render e tal, porque não faz o que já está dizendo que faz. Veja só, se as condições tivessem dado para fazer o que eles ameaçam fazer, eles tinham feito sem avisar, ele não tem dó. Veja que o sionista, ele não tem dó daquelas crianças morrendo de fome e de sede, com bomba na cabeça, hospital, ambulância, tudo ele joga bomba em cima. Não tem nenhum problema, não tem peso de consciência para nada. Portanto, qualquer coisa que ele pudesse fazer para o resultado, ele ter certeza que o resultado seria a vitória e a humilhação do Irã ou da China e da Rússia, eles fariam essa coisa, porque não conseguem viver sem explorar. São dois mundos que estão perdendo estão deixando a sua própria existência, porque é uma existência de exploração, o petrodólar é isso, e está morrendo, e morre aos dois ao mesmo tempo pela mesma origem. O petrodólar que mata o Império Americano, a hegemonia americana, é o petrodólar que mata o Estado sionista. Porque o petrodólar é que sustenta o Estado sionista. Entendeu? Então, se eles tivessem essa bala de prata que resolve o problema da forma que ele disse, não fica ameaça, não fica dizendo vou fazer, faz isso, eu vou fazer. Não, porque nas outras situações eles não perguntaram, eles vão lá e arrancaram, sem nenhum peso, sem nada, foram lá, sem avisar, sem nada. Traiçoeiramente. Veja que foi traiçoeiramente todos os ataques que fizeram ao Irã. Fizeram isso sentando na mesa, na hora que estavam sentados na mesa para conversar com o Irã. Portanto, o peso de consciência em relação a essas coisas, essa ética da guerra, não existe para esses dois mundos. Então, a leitura que a gente faz depois e a ida do urso a sentar com o Beijing para conversar, é exatamente dando continuidade a esse projeto. É as respostas que vão ser dadas se o Império mudar vamos dizer, o teorema. Percebeu? Desse mundo todo, Israel perdeu a grande oportunidade de ter tranquilo, passado por um processo de transição numa boa, sem ter necessidade da guerra e sem poder se confrontar com o Irã, sem precisar se confrontar com o Irã. Quando o China avisou a ele, olha, o teu patrono vai cair. Já estava escrito. O Império Hegemônico vai morrer, vai ter um mundo multipolar vindo aí. Pode ter um monte de besta dizendo que luta, tá contra e tal. Mas não tem como lutar contra isso. O mundo polar está aí. Ele está vindo. E no teu lugar, eu daria um jeito de construir as relações, mudar, para permitir que tudo se resolva naquela região. A China disse a ele, porque eu gosto de harmonia, eu gosto de tranquilidade, porque eu quero vender meu negócio. Então, acaba com esse negócio dessa guerra, cria esse Estado palestino e a coisa vai ser de outra forma. Foi isso que o China levou o Bobachov lá para o Jardim das Oliveiras. Estavam passeando, vocês viram as imagens na televisão, eles no Jardim das Oliveiras comendo, como é que chama? Jabuticaba do Lula, jabuticaba. Comendo assim, rapaz, eu acho, vamos viver um mundo de paz. A China não quer conflito. Foi o recado que ele deu com relação a Taiwan. A China não quer conflito, mas não se engane não. Não se engane, não. Pragmatismo é pragmatismo. Pragmatismo não é ter consciência leve sendo covarde. É o contrário. Pragmatismo é ser humilde, transportando no lombo e nos braços a coragem. É outra coisa.
Não é isso que o Papai Noel da Pindorama pensa que é e sonha, não. Ele prega. Percebeu? Então o recado do China foi esse. E aí ele está agora na sinuca de bico. Vai fazer o quê? Uma coisa eu adianto a vocês, colocado todas essas condições, não resta a menor dúvida que se essa coisa esticar aí no tempo, quem continua ganhando será o dragão, o urso e o Irã. Essa coisa esticando, ele atacando, continuando a guerra e tudo mais, quem vai lucrar quem vai melhorar nesse negócio é exatamente os três que substituíram o BRICS. Que é o que está fazendo o que o BRICS devia fazer, devia ter feito para derrubar a hegemonia do império. Só eles três estão fazendo isso. Percebeu? Então, no lugar de Gorbachev, a minha melhor receita não era nada. Eu botava os caquinhos entre as pernas e voltava para trás. Esquecia a humilhação, como esquecer o Vietnã. É certo que o Vietnã foi uma outra situação, né? E o Vietnã teve a vantagem de, ao perder a guerra no Vietnã, não perdeu a hegemonia imperial. Ele não jogou fora o império, as colônias que tinha. Não. Ele só perdeu uma coisa, voltou para trás e continuou com o mundo querendo vender influência. Porque o mundo naquele momento era dividido. Isso que ele quis ir buscar agora com a China. E não teve. O China não está interessado nisso. O China, olha, eu quero que cada um viva a sua vida do jeito que quiser, eu quero tranquilidade no mundo, não pisa os calos do chinês, não vem pisar no meu calo, no meu mundo. Você resolve sua vida do seu jeito, o Brasil do jeito dele, pode cada um cuidar do seu negócio, só quero o mundo tranquilo e vou viver. O meu mundo é esse. Foi isso que o China disse a ele. Eu não quero ter colônia. Que ele foi lá tentando dividir o queijo. Levou o quê? Essa cena está retumbante, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o encontro de Yalta, na Crimeia, né, o encontro no balneário de Yalta, juntou-se o Stalin, o Roosevelt, ainda não tinha morrido, e foi antes da guerra acabar, mas já estava tudo desenhado do que ia ser a Europa, o mundo, e o Churchill que estava lá para servir cafezinho, porque naquele momento o Império Britânico estava morrendo para nascer o Império Americano. Era coisa de pai, de mãe para filha, a rainha para filha, a mãe para filho, como eu costumo dizer. Pois bem, e ali naquele momento apresentou um queijo lá, uma pizza e uma faca, e eles partiram lá as áreas de influência. Gorbachev foi tentar levar isso para o China lá. Não, China não está aí. Depois dele conversar, o China chama o urso. Vem cá, bora definir as outras estratégias. Estão lá, definirão amanhã as estratégias para o outro futuro. Enquanto isso, vai fritando lombo aí. Zé Ruela na Ucrânia, entendeu? E Gorbachev, se não abrir o olho onde ele está, porque o tempo dele está encurtando. Beleza? Nós vamos ficando por aqui, não te esquece, te inscreve, faz os teus comentários, diga aí o que você passou, o que passou nesse bate-papo aqui que você gostaria de ver tratado, e também marca a sinetinha e distribua à vontade aí. E além disso, escute o W Pueblo, beleza? Abração. Vestidos de amarelo, chifres retráteis para acomodar o chapéu. Em mundo paralelo, de pacovios fúteis, estupidez partilhada a granel. Doido, este par de chifres te faz corcunda. Não confunda oitava com segunda. Segurar peão será demodê. Doído,
desconhece o real que te circunda. Pagarás por isto com a própria bunda, pela alienação a te fuder. Lara, 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 lara,